Bom dia, Susana. Bom dia, Inês. Vamos a isto. André Ventura, presidente do Chega, bem-vindo. Vamos começar pela decisão do juiz de instrução sobre os detidos da Madeira. Estou a falar do ex-presidente da Câmara de Funchal, por exemplo. Já disse ontem à noite que esta é uma decisão preliminar, mas não acha estranho uma diferença tão grande de avaliação entre o Ministério Público e o magistrado de instrução? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a quem nos está a ouvir. Não, estranho isso é evidente. Melhor, há uma percepção pública de que pode haver aqui uma dessintonia. Os próprios advogados tiveram cuidado de sublinhar, quando à saída do tribunal ontem, quando lhe perguntavam bom, então não acha que isto é alguma coisa estranha? E todos disseram, não, isto é a justiça a funcionar. Agora, de facto, para o país não vale a pena dar a volta a isto. Passa uma ideia de que o Ministério Público está a pedir medidas muito graves, porque estava a pedir a mais grave, e desde a última reforma que tivemos em 2006 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é a mais gravosa e só pode ser pedida em situações muito excepcionais, e aparentemente o juiz não validou isso. Mas eu também tive o cuidado de dizer ontem, e acho que é importante termos presente, que estas decisões são muitas vezes revertidas. Em vez de começarmos logo a atacar o Ministério Público e a Polícia Judiciária, eu não digo que não tenham que ser dadas explicações. Demoram tempo, porque os recursos também demoram tempo. Por exemplo, na decisão de ontem, o Ministério Público tem 30 dias para recorrer. Destes 30 dias, passaram depois mais alguns meses, no mínimo, para haver uma decisão. Por exemplo, o caso do José Sócrates foi paradigmático. Nós tivemos uma decisão de um juiz de instrução que até parecia que quase matava o caso, e agora o Tribunal da Relação volta a trazer o julgamento por corrupção para cima da mesa. Então aqui a opção é mudar os tempos de recurso. Antes de mais, eu gostava de dizer isto. Acho que era importante nós não diabolizarmos a investigação, porque nós passámos anos a dizer que era preciso fazer investigação e não haver medo de investigação e não haver politicização da investigação. Cada vez que isto acontece, repara, ontem também tivemos condenações, hoje vamos saber se o antigo secretário de Estado do Primeiro-Ministro vai ser condenado ou não por prevaricação. O que eu acho aqui perigoso é muitos políticos se juntarem imediatamente como que a pedir a cabeça do Ministério Público e da Polícia Judiciária. E isso acho que é negativo. Em relação aos recursos, eu disse ontem, tive a oportunidade de dizer ontem a Pedro Nuno Santos, que me parece que não sabia de que é que estava a falar, honestamente, que nós temos um sistema, e não sou só eu que o digo, várias pessoas o dizem, temos um sistema de recursos muito complexo, que visou ser garantístico, ou seja, visou dar garantias de direito, e isso é bom, ou seja, é importante que as pessoas tenham na justiça direitos de defesa. O que não podemos ter é este modelo que permite abusos a toda a hora, e eu dei já um exemplo do que se tem passado na Operação Marquês. Aquilo que propõe é diminuir esses tempos. Mais do que os tempos, é o tipo de recursos. Sim. Por exemplo, José Sócrates tem corrido sempre de uma questão que é a distribuição dos processos. Que vai parar um juiz, e ele não considera que é o juiz natural. O juiz natural, em direito, é aquele que é o juiz natural da causa. Aqueles que vão naturalmente decidir a causa. E o José Sócrates está sempre a pôr isso em causa. E isso leva à paragem do processo meses. E depois perde sempre, ou quase sempre. Eu acho que o nível de derrotas é de 80 e tal, ou 90%. Mas, entretanto, ganham mais 6 meses ou mais um ano. Isto é o caminho para a prescrição do processo. Uma vez que já estamos a falar de um processo em que já há 10 anos é que ele foi detido. Portanto, nós, é evidente que podemos dizer assim, isto vai limitar alguns direitos, mas nós como país, há um momento temos que fazer uma escolha. Queremos que haja justiça melhor e mais rápida, ou queremos dar mais direitos? Gostava de perguntar-lhe alguns deles abusivos. Sim, gostava de perguntar-lhe sobre a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Termina o mandato no outono deste ano. Devia ser reconduzida ou vale aquele princípio de mandato único adotado pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro António Costa? Não, eu penso que desde as últimas mudanças na Procuradoria-Geral da República tem havido uma regra que não é escrita, mas tem havido, enfim, um certo consenso de que deve ser de um mandato. Honestamente, não acho que tenha que ser de um mandato. Acho que têm que ser avaliadas as condições em cada momento para que esse trabalho continue. E há condições para isso? Honestamente, eu tenho dificuldades em responder a isso agora. Digo-lhe porquê. Porque ainda não fiz a avaliação, tirando os casos que nós, políticos, somos chamados a comentar, e que é a face mais visível do Ministério Público, há uma série de outras coisas que têm que ser vistas e cujos dados eu não vi, por isso não tenho aqui agora. Advogado, dizia que era preciso pensar neste momento se não era melhor demitir a Procuradora-Geral da República. Mas está a ver, isso é o pior sinal que nós damos. Quando nós pensamos em demitir ou a Sra. Procuradora-Geral ou o Diretor da Polícia Judiciária, o sinal que nós estamos a dar é assim: sempre que há
investigações a políticos, tenham muito cuidado, porque se alguma coisa corre mal, vocês são todos demitidos. E eu acho que temos que ter algum cuidado com isto. Evidentemente, estas pessoas têm que explicar, porque não há ninguém na democracia que esteja acima da lei, nem líderes de partidos, nem coordenadores judiciais, nem policiais. E devia vir a terreiro explicar-se. E, portanto, pode haver aqui uma melhor comunicação. Eu acho que isso é muito importante. E a comunicação até pode ser, isto é o que está em investigação, isto é grave, houve aqui uma decisão que nós não concordamos, vamos recorrer dela, aliás, penso que o Ministério Público ontem já anunciou que vai recorrer dela, e vamos aguardar uma decisão final. O que eu acho que tem falhado muitas vezes nestes casos é a forma de comunicação. Num mundo em que já não dá para esconder informação, nem para comunicar às parcelas, porque hoje a realidade avança muito rapidamente. Portanto, eu não consigo ainda dizer-lhe a esta hora, se eu tiver hipótese, ou seja, se houver uma maioria de direita, se houver um governo de direita, eu ainda não consigo fazer totalmente a avaliação da Sra. Procuradora-Geral da República. Bom, está no final do mandato, não é? Não, isso sem dúvida, mas vou-lhe dizer porquê. Porque há outros dados que gostava de olhar. Por exemplo, houve ou não uma redução da morosidade dos processos? Houve ou não um aumento na eficiência dos processos? Gostava de avançar. Houve ou não um alargamento das investigações criminais? E esses dados eu ainda não os tenho presentes, portanto gostava de os ter a breve. André Ventura, que estamos a ouvir, o líder do Chega, aqui entrevistado pela Susana Madureira Martins. E estamos em direto para Também, o canal exatamente. YouTube da Renascença. André Ventura, um dos seus vice-presidentes, António Tanger Correia, defendeu há pouco tempo, creio que no final do ano passado, que o Tribunal Constitucional é um mero instrumento de joguete partidário e que não é necessário. Concorda com o seu vice-presidente e que o Tribunal Constitucional, a prazo, podia, por exemplo, que é o argumento de Tanger Correia, ser uma secção do Supremo Tribunal de Justiça? Há países em que isso acontece, em que o Tribunal Constitucional está dentro do Supremo Tribunal, porque há apenas uma jurisdição. Portugal optou, desde os anos 70, por a chamada jurisdição paralela, ou seja, há duas jurisdições. A normal, digamos assim, a constitucional é uma paralela, não está nem acima nem abaixo do Supremo, está perpendicular, está paralelo ao Supremo, peço desculpa. Ora, o que o António Tanger quis dizer é um problema que eu penso que há muito tempo existe e que nós temos que olhar para ele também sem medo, que é quando alguns cargos que têm um papel importantíssimo nas decisões, nomeadamente de partidos políticos, são nomeados pelos próprios partidos políticos. E isto é um problema. Porque, repare, sempre que o Tribunal Constitucional toma uma decisão, no caso do Chega, nós pensamos que tem sido particularmente injusto, mas eu não demonizo isso, fica a suspeita de que aquelas pessoas que estão a decidir, por exemplo, ou contra o Bloco de Esquerda, ou contra o Chega, ou contra o PSD, foram nomeadas pelo Partido Socialista. Ou se estiverem a decidir... Então, aquilo que pode acontecer é mudar a maneira como se elegem os juízes do Constitucional, ou o fim puro do Constitucional, tal como existe? Não, eu acho que um primeiro bom passo era reduzir a sua influência política. Mas, atenção, eu não defendo isto só Nomeações por parte do Presidente da República, por ou exemplo? Ou dos seus pares, como acontece noutros países. Eu acho que... Eu não vou para um modelo de eleição direta como há nos Estados Unidos, por exemplo, em países anglo-saxónicos, de eleição dos magistrados por via popular. Porque acho que... Ou melhor, acho que o modelo levado em termos absolutos pode também ter danos para a democracia. Agora, acho que temos que ter muito cuidado quando estamos a falar de decisores que tomam decisões sobre políticos e são nomeados por outros políticos. É muito difícil garantir imparcialidade neste caso, em que, imagina, ele tem que decidir sobre o Chega ou sobre o PCP, mas foram nomeados pelo Partido Socialista. Portanto, eu não defendo isto só para o Constitucional. Eu acho que, no geral, nas grandes nomeações na Justiça, nós devemos evitar a sua nomeação política, criando fórmulas alternativas, uma delas a eleição pelos pares, sem isso reforça o corporativismo, que também é importante, e modelos intermédios, mas que reduzam o mais possível a influência dos partidos. Vamos para outro tema. Propõe aumentar o salário mínimo nacional para 1.000 euros até 2026. Se tudo correr bem, a legislatura vai até 2028. Portanto, a proposta que existe no programa eleitoral do Chega é só até meio da legislatura. Em 2028, quanto é que poderia ser o salário mínimo nacional como proposta? Repare, é fácil dizer que podia ser 1.500 euros, mas nós temos de ter aqui os pés na terra. O salário mínimo nacional, que se aplica aos salários que são pagos a nível público e não aos outros, portanto devemos deixar de fora o setor privado, onde temos que falar de salário médio e não de salário mínimo. O salário mínimo tem que ser preocupante, tem que ser acompanhado em duas situações. Perceber que muitas empresas podem não conseguir pagar o salário mínimo se ele aumentar desmesuradamente. E por isso a nossa proposta é diferente da dos outros. E por isso é que só pomos até 26. Porque a nossa proposta é mais sólida e mais ponderada. Em quê? Vou-lhe dar um exemplo. Para o PS e para o Bloco de Esquerda, basta dizer que vamos aumentar o salário mínimo.
e eu já lancei várias vezes a pergunta, até o que é que acontece às empresas que não conseguirem pagar esse salário mínimo porque não têm liquidez suficiente. Bom, mas isso Esse é um também problema. acontece também às empresas até 2026, não é? É evidente, por isso é que nós propomos, e pensamos que até 26 o conseguimos fazer, um fundo de apoio a essas empresas para pagar esse salário mínimo. Porque senão o que nós podemos ter no têxtil, no calçado e noutro tipo de empresas, é as empresas a fecharem. Um fundo do Estado. Sim, de apoio às empresas que não conseguirem fazer esse pagamento. E vou-lhe dizer porquê. Nós tivemos o ano E passado... como é que se enche esse fundo do Estado? Tinha que ser com dotação orçamental pública. Vou-lhe dizer porquê. Porque nós tivemos o ano passado um nível recorde de falências. É verdade que já vínhamos de um período da E Covid. essa dotação poderia ser de quanto? A dotação, porque aí dependeria das empresas que tivessem que se apresentar, como aliás com o PRR, mostrando que não têm condições e capacidade de preencher estes valores. Porque não nos interessa nada o salário mínimo. Mas isso neste momento então Susana, não repare, é... Sim. repare nisto. Não, mas Nós deixa-me perguntar, porque não há neste momento, se não há noção de quais é que são as empresas, de quantas é que são, também não há noção propriamente Mas de quanto repare, é que pode ser eu não sei o se as salário empresas mínimo vão conseguir nacional. pagar ou não, tem que ser eles a dizer. O que não podemos é dizer-lhes assim, olha, o salário mínimo é 3.000 euros. E eles dizem, mas nós não conseguimos, então fecham as portas. E a proposta da esquerda leva a isso. Leva a que se aumente o salário mínimo sem condições de sustentabilidade desse salário, muitas destas empresas vão fechar. Portanto, o que é que nós queremos? É um modelo equilibrado, é uma proposta equilibrada. As contas do aumento das pensões... Deixa-me só dizer isto, que isto é Sim. importante. É uma proposta equilibrada, porque representa um esforço que eu acho que o país todo tem que fazer, que é garantir que o seu salário mínimo está a caminhar para os melhores níveis europeus, mas ao mesmo tempo garantirmos que uma série de indústrias, de fábricas e de empresas, há muita gente em Portugal a ganhar o salário mínimo, é importante perceber isto, não têm que fechar portas só por uma decisão política. Portanto, a nossa proposta é equilibrada, as da extrema-esquerda não são. O que queria perguntar é as contas do aumento das pensões que estão associadas e equivalentes ao salário mínimo nacional já estão feitas até 2028 ou só até 2026? Porque as pensões, o aumento de pensões, depois é uma despesa fixa. Evidente, mas é preciso desmistificar isso. Ainda ontem eu disse isso a Pedro Nuno Santos. Nós propomos um modelo que seja progressivo. Não Mas é um só modelo... até 2026 também. Não, é em isso? 6 anos. Em 6 anos. E por isso é que eu fiz as contas, porque senão não podíamos apresentar um modelo que não tivesse contas feitas. Nós propomos que em 3 anos, se aproxime a pensão mínima do valor do IAS. E para isto estamos a falar de um valor muito menor, estamos a falar de cerca de 1,6 mil milhões de euros. Contas feitas por nós e que parece que são consensuais relativamente. Em relação a 3 anos, 1,6 mil milhões. Nada a ver com os 7 mil milhões e os 10 mil milhões que dizem que isto vai custar. Então é quanto? 1,6 mil milhões em 3 anos. O que significa um valor... Olha, o ano passado a despesa pública aumentou a 2 mil milhões. Portanto, estamos a falar de valores perfeitamente possíveis e compatíveis com a dignidade que nós queremos dar aos idosos e àqueles que não conseguem neste momento ter rendimentos. Não é? Esse número está abaixo daquele número que chegou a apontar na Convenção. Não, calma, estou a falar os primeiros 3 anos. Estou a falar os primeiros 3 anos. Para aproximar do IAS. O IAS é o Indexante de Apoios Sociais, é muito mais baixo do que o salário mínimo. Não é? Portanto, nessa aproximação, estamos a falar de 1,6 mil milhões de euros. Perfeitamente fazível. Nos 3 anos seguintes que o grande esforço orçamental se repercute. E aí é que se pode chegar aos tais 7 mil milhões, uma vez que o salário mínimo também vai aumentando progressivamente. Mas com um crescimento económico de 3%. Basta de 3%. Mas 3% hoje. 3 a 5. Hoje, a nível mundial, qualquer país que faça uma boa gestão tem pelo menos, que reduza algumas gorduras do Estado e faça uma boa gestão, tem pelo menos um crescimento económico de 3%. E eu queria desmistificar isto quando também não tivesse a oportunidade. Se nós aceitarmos fazer este esforço, que é um esforço coletivo, de levar a que as nossas pensões, que é onde há mais pobreza neste momento, é nos pensionistas, consigam fazer essa subida progressiva em 6 anos, nós estaremos a falar de um aumento dos tais 7 a 8 mil milhões em 6 anos. Isto significa, face ao PIB, um aumento de despesa de 7% em 6 anos. Estamos a falar, por isso, de um aumento de despesa de 1,3% ao ano, mais ou menos. Isto é perfeitamente fazível. Volto a dizer, o ano passado, podem confirmar quem nos estiver a ouvir, o ano passado a despesa pública aumentou 2 mil milhões. 2 mil milhões. Portanto, Portugal nunca foi um país com falta de dinheiro. Portugal é um país onde se gera mal o dinheiro que se tem. Vamos avançar. Propõe a abolir a obrigação de pagar o imposto municipal sobre imóveis quando se trata de habitação própria e permanente. Já lhe colocaram esta pergunta no público, mas não respondeu. Como é que compensa
as 308 câmaras municipais. E gostava mesmo que respondesse a esta pergunta, porque andou um pouco ali à volta. Os e não impostos têm respondeu. cariz municipal ou cariz nacional. Este E no é caso municipal, do não imposto é? municipal tem um cariz, Certo. municipal. Quando nós defendemos que não deve ser pago o IMI, nós sabemos que isto tem um impacto, quer a nível do Estado, do Estado Central, quer a nível das câmaras municipais. Os próprios autarcas, muitos deles, têm levado até ao mínimo o valor de cobrança do IMI, o mínimo que a lei lhe permite. E muitos até têm dito que, se pudessem, não cobravam IMI, para facilitar a vida aos seus residentes. Mas muitas câmaras vivem muito à conta da cobrança de IMI. Mas não é muito diferente do Estado que vive à cobrança do IVA e do IRS. Mas Portanto, como é que se compensam câmaras mais pequenas e que sobrevivem muito à conta destas receitas? as câmaras hoje já recebem dotação orçamental do Estado e já recebem fundos públicos. Portanto, se ficarem a receber menos fundos públicos, o Estado terá que renegociar os seus modelos de financiamento com as câmaras. Mas Não é há isso, compensação, mas é então. isso, mas é isso que nos importa. Ou é que os portugueses paguem menos impostos? Quer dizer, se nós vivêssemos num Estado que tem poucos impostos, eu compreendia. E os autarcas acham Dizíamos que assim, compreendem essa proposta? eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com os portugueses, não é com os autarcas, nem com os bancos, nem com os políticos. Estou preocupado com os portugueses. Deixa-me dizer isto. O IMI é um imposto estúpido. É um imposto estúpido. E vou-lhe dizer porquê. Porque nós, quando compramos uma casa, temos que pagar impostos pela compra da casa. Inclusivamente impostos também aberrantes, como o selo e outras coisas. Quando vendemos a casa, temos que pagar impostos por vender a casa. Por termos mais-valias, temos que pagar os contratos de venda, etc. O que este imposto se arrendamos a casa, temos que pagar impostos. Se subarrendamos, temos que pagar impostos. O IMI diz-nos simplesmente isto. Para além de tudo isto, só por terem a casa, também têm que pagar impostos. Estamos à conversa Ora, isto com é um pouco absurdo, não é? André Ventura, líder do Chega, em direto, também no canal YouTube da Renascença. Sempre vai apresentar uma moção de rejeição caso fique mesmo de fora de um governo de direita? Nós nunca dissemos isso. Aliás, não dissemos, desculpe, é falso que isso tenha acontecido. Eu até expliquei isto numa entrevista que dei à SIC. Eu até usei a expressão de 0 a 1%. Vamos lá ver, em política não há impossíveis. Agora, o que eu tenho dito, todos os momentos que me perguntam sobre isto eu acho que tem que haver uma convergência e tem que haver um governo estável. Mas, como diz a Susana, pode não haver. O que é que fazemos? Depende dos cenários que isso coloquem. Porque eu não sei qual vai ser o cenário, não é? Já percebemos que, se calhar, já não vai representar a moção de rejeição de que falou. Mas eu nunca falei em moção de rejeição. Foi-me perguntado assim, é possível? Isso possível é. Também é possível que não. Também é. Repare, nós nem sabemos qual é o programa de governo. Como é que podemos falar de uma moção de rejeição? Eu não sei qual é o programa de governo. Só faz sentido falar de moção de rejeição se soubermos qual é o programa de governo. Agora, o que me parece é que é uma tremenda irresponsabilidade, caso as sondagens se confirmem e haja uma maioria claríssima entre dois partidos, entre o PSD e o Chega. O que me parece é de uma tremenda irresponsabilidade que haja um dos partidos, quer fosse o Chega, quer seja o PSD, a decidirem, havendo condições para convergência, e mesmo assim preferem não ter convergência. E preferem arriscar no Parlamento umas novas eleições, instabilidade política, por uma questão de egos. E neste Está momento é isso que o confiante PSD está a fazer. na eventualidade de um governo minoritário, enfim, de uma maioria relativa da AD, está confiante na tal demissão de Luís Montenegro, do PSD, e a entrada de um novo pivô? É um assunto que não me diz honestamente respeito. Pode vir a acontecer se, por exemplo, o PS tiver mais votos, mas a direita tiver uma maioria parlamentar. É essa a tal garantia que diz que teve de alguém de que... Eu acho que me dá pelo menos o benefício de eu conhecer bem o PSD e as pessoas do PSD. O Luís Montenegro nunca respondeu a esta pergunta, que é: se a direita ficar em maioria, mas o PS tiver mais votos do que o Chega e que o PSD, ou seja, que qualquer um destes dois partidos, se vai aceitar formar um governo de direita ou não. Ele nunca respondeu a isto. E até hoje nós insistimos, na televisões insiste, e ele não responde. Portanto, eu sinceramente já disse Pode sempre governar o que é que vou em fazer. minoria? Não, se o PS tiver vencido, não. Como é que vai governar em minoria? Imagino que o PS teve mais votos que o Chega e também que o PSD. Como é que o PSD vai governar em minoria? Quem vai ser chamado para formar governo é o PS, que teve mais votos. Ora, nesse cenário, aceitará o PSD formar uma plataforma alternativa ou não? Ou prefere viabilizar o governo do PS? Deixa-me perguntar-lhe... Mas, Sandra, percebe que em casa é importante que as pessoas percebam isto. Porque isto pode bem acontecer. Há sondagens que mostram que isto vai acontecer. Se o Chega se for absolutamente inútil para um governo, para formar um governo de direita, o que é que acontece a André Ventura? Fica na oposição, demite-se, entrega o lugar a alguém? Susana, o Chega teve nos Açores o crescimento mais rápido da história de qualquer partido. Duplicou
os votos nos Açores. As sondagens mostram que podemos chegar aos 21, 22%. Acho que não há nenhum líder que se demita depois de passar um partido de 7 para 21. Também lhe vou dizer outra coisa. Mas a influência pode ser nula, não é? Mas isto não é uma questão de influência. A política não é uma questão de influência. A política é uma questão de representar os eleitores. E o que acontece é que neste momento o Chega é o partido que mais tem crescido nessa representação. Ora, vou dizer isto é, Luís Montenegro não vai gostar, mas é a verdade. É impossível, olhe-me nos olhos, é impossível que a AD tenha qualquer resultado que permita governar sozinho. Impossível, porque as sondagens são o que são e não vão mudar 2 semanas ou 3 semanas. Nós estamos a falar de valores que era preciso uma diferença brutal. O Chega está com 21, o PSD com 26. Estamos a falar de uma diferença de 5%. Isto é impossível que se transforme em 45, 11. Portanto, o Chega nunca vai ser inútil nesta solução. Agora, podem os outros partidos unirem-se todos para criar à volta do Chega um cordão sanitário contra o partido e contra o seu líder. Isso vai nos fazer mais fracos? Não, só nos vai fazer mais fortes, porque vai nos fazer ainda ter mais força e firmeza contra os partidos do sistema todos juntos. Para finalizar, eu gostava de perguntar-lhe se, em relação à política internacional, já chegou a convidar Donald Trump para um evento do Chega em Lisboa. Acompanha as recentes declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, que admitiu esta semana ou no final da anterior que poderá incentivar a Rússia a invadir países que não cumpram com a contribuição de 2% do PIB para o orçamento da NATO. Acompanha isto? É evidente que não, mas isso nós somos acima de tudo cidadãos da Europa. A Europa não tem feito o seu trabalho nos últimos anos e o que o ex-presidente norte-americano chama a atenção é para um dado que é realista, que é os países da Europa acomodaram-se à sombra do chapéu americano, quer no investimento militar, mas quer isto não no põe em causa a de defesa. segurança de alguns países ali do Bálticos Susana, nós temos que assegurar a nossa própria defesa. E estes governos dos últimos anos mais não têm feito do que desinvestido na defesa. E não é só o governo português. Os governos socialistas pela Europa toda têm desinvestido absolutamente na defesa. Em Portugal é vergonhoso o estado em que se encontram as Forças Armadas. Mas mesmo países como a Alemanha e a França, aliás, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, têm adormecido a sua defesa à sombra dos norte-americanos. Aliás, estas declarações de Donald Trump, se ele pensa que metem, ou se os americanos pensam que isto nos enfraquece, é precisamente o contrário. Isto deve ser um sinal de alerta à Europa de que deve apostar nas suas Forças Armadas e na sua defesa. E voltaria a convidar Donald Trump para um evento do Chega? Eu ouvi ontem o chanceler alemão, o Scholz, dizer que a Europa tem que produzir pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, armamento em massa para ser autossuficiente na sua defesa. Voltava a convidar Donald Trump para um evento do Chega em Lisboa. Mas eu nós nunca concordamos em tudo. Eu acho que em política internacional concordamos com umas coisas, não com outras. Eu vou lhe dizer uma coisa. Há pouco tempo, Joe Biden disse que tinha estado com o presidente Mitterrand. O presidente Mitterrand morreu há 15 anos. Há uns dias disse que esteve com o chanceler alemão Helmut Kohl, que também já morreu há vários anos. O Biden está completamente xexé. E, portanto, nós podemos olhar às vezes para as escolhas e dizer assim, qual destes é o mal menor? E eu aqui não tenho dúvidas qual é o mal menor. Temos alguém que está a perder a noção completa da realidade, tanto que os democratas norte-americanos querem substituí-lo. E se Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos no outono, a posição da União Europeia perante a Rússia não ficará diminuída e não poderá ser um duro golpe para a Ucrânia? Acho que nós temos que perceber que em política internacional cada líder defende os seus direitos e sobretudo os seus interesses. Eu vou defender sempre os interesses de Portugal, mesmo que os espanhóis não gostem, independente do que o Vox venha a pensar de mim ou que o Rassemblement Nacional em França venha a pensar de mim. A nós cabe-nos ser políticos dos nossos países, defender os nossos países e os nossos interesses. Eu acho que ganhe Donald Trump, ganhe Joe Biden, porque em princípio serão estes os candidatos, a menos que a justiça americana faça alguma coisa. Até lá, sinceramente, a escolha não é a escolha mais fantástica que se tem pela frente, honestamente. Mas nenhum dos dois, é isso? Nenhum dos dois, honestamente. Mas isto é um bocadinho como a escolha que houve no Brasil também, entre dois. E os americanos tiverem que escolher entre um e outro, como eu disse, um deles, aparentemente, está completamente desvirtuado da realidade. Portanto, a escolha provavelmente também não será difícil de fazer. Mas deixe-me só dizer isto para terminar. Era mesmo importante, eu gostava de deixar esta mensagem, que a Europa e Portugal percebessem que temos que investir nas Forças Armadas. Eles merecem o investimento e Portugal pode vir a precisar desse investimento em Forças Armadas. Agradeço a André Ventura, líder do Chega.